Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Blood Faca, né, o canal voltado a assuntos relacionados a vetéis. Hoje com mais um quadro de entrevistas, né? Vamos entrevistar um cara aí que representa fortemente o vetéis nacional, né? Talvez até mundial, quem sabe, é o Desso. É o Desso ou é Desso, hein? Fala aí, Desso. Desço, É o Desso, desço. beleza. E hoje a gente vai fazer algumas perguntas para poder conhecer um pouco mais do histórico do Desso aí. E aí, Joab, Boa. vai dar início aí ao nosso debate, às nossas perguntas. Vai lá, Joab. Eu vou começar bem leve, sabe? Eu vou querer saber como foi que É o conheceu o Desso, jogo, Desso. né? Como foi essa? Primeiramente, quero agradecer a iniciativa. O jogo, para sobreviver, ele não, além da carta ser jogada, ele precisa de fomentação, de iniciativas, e esse é mais um meio que a gente está vendo em ajudar aí a participar. Gostei muito de ser convidado para essa entrevista. Vamos falar então, vamos criar polêmica aí nessas resenhas aí. Essa foi suave mesmo, como eu conheci o jogo, né? Vou tentar ser breve, porque, diferente, acho que da maioria dos jogadores, eu não vim do mundo nerd, eu não vim do mundo do RPG. Eu sou músico, né? Muita gente sabe disso, eu toquei por muitos anos. E uma das bandas que eu toquei, o líder da banda, né, que era o Bolor, que chama Eric Grinaldi, ele era viciado nesse jogo. Ele acho que foi um dos primeiros jogadores que conheceu o VTS no Brasil. Tanto que o VKN dele é número 003, alguma coisa assim, muito Cara, louco. E, antediluviano e aí, meu, eu quase. não manjava nada de inglês, não manjava nada de mundo vampírio, de máscara, essa parada toda, né? Essa Aham. loucura toda. E durante nossas turnês, os shows, até no camarim ele jogava com a namorada esse jogo, cara. E todo dia ele ficava desse, a gente tinha uma banda que a gente tocava com muita frequência, então a gente vivia junto, era uma família. E sempre ele tava com essas cartinhas na mão jogando o jogo. Ah, no camarim, na casa dele, quando a gente não tava ensaiando, ele tava com os amigos jogando. E ele Caramba. falava desse, eu era como se fosse um irmão dele. Eu passava o dia com ele, falava, aprende esse jogo, é legal. Não, eu só jogava baralho. Meu jogo principal, na verdade, é xadrez. Eu aprendi xadrez desde criança, era o único jogo que eu pirava mesmo. E ele falava, meu, coisa de louco, vocês só parecem louco aí na mesa jogando carta e tal. Eu passei um ano e meio, mais ou menos, só vendo essa galera jogando VTS na casa dele. Era um grupinho de umas 5 pessoas. Entre essas pessoas, até citar, que até hoje o pessoal joga. A galera G1, que a gente fala de São Paulo. Tinha o Eric Grinaldi, que é o meu antediluviano, eu falo isso sempre, e meu e de muitos outros aqui de São Paulo. Tinha o Davi Magri, que muita gente deve conhecer ele de nome. Thiago Targino. Às vezes o Delmar jogava lá. Tinha o Robson Forasteiro. Uma galera da antiga de São Paulo jogava lá. E eu sempre estava lá tocando violão e tal. Até o dia que eu falei, quer saber, eu vou jogar essa parada. Aí, como que um cara que nunca viveu o mundo nerd, nunca conheceu card game, nada, nada, não era desse mundo. Não tinha nenhum tipo Fui de base aprender. assim, E né? sem saber inglês. Aí ele começou me ensinando, ele é muito bom para ensinar, o Eric. Ele não joga muito torneio e tal, mas ele é um ótimo professor de VTS. Ele me fez um deck de Malkaviano Bleed Stealth, que é o melhor deck para aprender, É porque verdade, é verdade. você faz VP, né? Você tem que ganhar para pegar gosto no jogo. E eu não sabia nada de inglês. Só que eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Se eu quero aprender uma coisa, eu vou atrás. O que, que eu fiz? Eu peguei todo esse deck, peguei tradutor de inglês, né? Algumas coisas. Fui na casa dele e falei, Eric, me passa o que faz cada carta dessa em português. Aí eu fui na minha casa, digitei todas essas cartas e recortei, imprimi, recortei e coloquei dentro do meu deck. Ele deu um deck para mim. Caramba. Então eu fiquei jogando com esse deck em português muito tempo. E depois eu comecei a gostar de um deck Tremere. Fiz a mesma coisa, traduzi, fiquei jogando só com aquele deck para não atrapalhar a mesa. Quando você é novato, você atrapalha muito, fica parando. Então eu falei, vou pegar esses dois decks e jogar. Comecei a jogar. E assim comecei a jogar, e nesse mesmo momento ele jogava com essa galera mais antiga, que eram os primórdios do VTS, só que ele ensinava os novatos. Então, nesses novatos, tinha eu que jogava de Malcaviano ou Tremere,
tinha um amigo meu, que até hoje é um amigo de vida meu, que chama Renatinho. Jogava de toreador, tiro, bloqueio da tiro. Uhum. O outro, ele montou... Tudo carta desse Eric. O outro, ele montou um Brurrado, Telbel e Besta, que era o Eric Codorna, O chamava famoso. Eric também. Então, cada iniciante, ele deu um deck. No meu caso, eu tinha 2. A gente jogava todo santo dia, cara. Todo dia, VTS, dia e noite, com o mesmo deck. Eu jogava 20 partidas com um deck. E é assim que Caraca. eu conheci o jogo. Eu achei interessante aí o que você falou, porque realmente é algo de dedicação, né? Você pegou os textos lá, colou, e talvez até puxaria uma conversa interessante. Você acha que um jogador iniciante ele precisa dessa dedicação para poder aprender bem o jogo? Hoje é mais fácil. Hoje tem. Na minha época não tinha, acho que nem Orkut. Era difícil. Eu nunca ia estar falando com você, eu não conhecia jogadores de fora. Uhum. Eram os jogadores do bairro, nem de São Paulo, do bairro ali que eu jogava. Então, era a maneira mais fácil que eu vi foi traduzindo as cartas e dedicando. Se você. Que o VTS é assim, né? Eu sempre falo isso até hoje. É uma cobra que te pica. Se você é envenenado por ela, você não para nunca mais. Você vira um estilo de vida, vira. Não importa se você é bom ou mau jogador, ou for fun, ou competitivo, mas se você é picado na veia pelo VTS, você não larga mais. E aconteceu comigo. Então, tanto que dos 3 iniciantes que eu citei aqui, só eu que me mantive no jogo. Os outros 2 são meus amigos até hoje, que é ali do bairro, era amigo de rua meu. Os 2 não jogam mais, mas eu permaneço até hoje. Mas eu acho sim importante, a dedicação nesse jogo é fundamental para. Poder Depende de você, não depende dos aprendendo, né? outros. Para ir aprendendo. O jogo ele tem É. muitas mecânicas aí que meio complexas, mas acho Você tem que que ser curioso, né? Você tem que não se contentar em estar só vendo. Tem que querer montar seu deck, tem que querer correr atrás, né? Uhum. Entender o jogo. E você tem algum, assim, você acha que tem algum arquétipo de deck, um tipo de deck que você considera mais forte? Não existe deck perfeito, né? Eu acho que eu monto muito melhor deck do que jogo até. Então, meu hobby é montar deck. Eu passo dia e noite montando deck. Dos decks que eu montei até hoje, o que mais venceu foi o Nefandos. Um deck de Nefandos que eu montei. Ele acho que venceu com 7 pessoas diferentes. O deck é tão competitivo que 7 jogadores variados jogaram com ele e ganhou o torneio. Então, acredito que por ser um deck de aliado, é coisa fixa. Eu sempre acho que o fixo segura a mesa. Aliado é fixo, locação Sim. que gera coisas é fixo. Não depender só daquela sorte. E Dominate, né? A disciplina Dominate é muito pesada. Ela aumenta a bleed, ela É. defende seu vampiro, ela passa sangue para baixo. Mas hoje É. em dia é difícil falar um deck campeão. Todos têm fraqueza. Agora, se falar de monodisciplina, aí tem o monoanimalismo, monoprotein. Esses acho que são os mais completos, que a disciplina faz tudo. O Auspex é muito bom. Tudo é bom, né? Depende da situação de mesa. É É um verdade. jogo que o cross table pode acabar com o seu jogo de uma hora para outra por causa de um voto cruzado. Então você não pode ter um deck muito ofensivo, você não pode. Tudo depende da situação de jogo. Mas eu acho que, pensando nos decks que eu já joguei, o de aliado com itens fixos na mesa pode ser um deck mais competitivo hoje em dia. Decks competitivos. Não, é que não é realmente essa. Não tem deck imbatível. Não tem deck imbatível. Sim. É a graça do jogo também, é isso. Porque se tivesse um deck imbatível, não tinha graça. E outra coisa boa do VTS, né? Hoje melhor ainda, mas estou falando na época áurea do jogo, nunca carta rara venceu partida. O bom do jogo é esse. Eu joguei muito tempo com uma caixinha de sapato de carta que eu tinha e ganhava torneio, porque é o deck, a construção do deck. Não precisa ter 10 mil cartas raras que custa caro. Você consegue jogar torneio com carta comum. Depende As do básicas. seu deck, né? Não depende de dinheiro, cara. Eu acho também assim que você conhecer o que o deck faz também faz uma diferença, né? E Com um conhecer o deck, que os outros decks fazem também. né? Isso aí faz Você mais bater o olho diferença. na mesa, porque você bate o olho na mesa, que nem como eu aprendi a jogar, tinha um toreador de gun. Sempre que o menino subiu o vampiro, eu já sabia que ele ia bloquear e dar tiro. Então, sempre que sobe um toreador na mesa, ou vai ser voto, ou vai bloquear e dar tiro. Na teoria, né? É o que o deck faz. Você tem que sempre saber. O Bruhá bate, o Ventru vota, o Setita da Bleed pode votar. Você tem que saber o que o deck faz para ganhar o jogo, né? O que os outros decks podem fazer ou não. Importante conhecer as disciplinas. No caso, mais disciplina do que o clã em si, né? Vamos pular para outra pergunta aqui.
Essa aqui eu acho que Décio vai gostar mais. Acho que é mais interessante. Queria saber, Décio, como foi para você passar de jogador a príncipe? Vamos lá, então. O que acontece? São Paulo, eu acho que até hoje é o local que tem mais jogador registrado, assim, que joga. A gente não é tão competitivo em torneio, assim, de ficar jogando tanto, mas sempre tem uns 100 jogadores jogando na cidade. Se você pensar assim, são muitos núcleos de jogadores que a gente tem em São Paulo. E quando eu aprendi a jogar, por eu não ser do mundo nerd, RPG, eu vim do xadrez, de jogos esportivos, né, de futebol, eu tenho aquela gana de querer ganhar. E eu quero participar de torneio. Em São Paulo, a gente teve um príncipe que era o Marlo. Ele foi o primeiro príncipe de São Paulo, na verdade, e acho que um dos primeiros VKNs também. Ele que trouxe, divulgou o jogo. Eu participei de todos os eventos que eu pude dele na época. Com o passar do tempo, ele não estava assim, na minha opinião, não tem nada contra ele, mas eu queria mais eventos, eu queria. E muita coisa que nem. Isso não estou falando do Marlon, não tem nada a ver com ele, era o padrão da organização daquela época. Os príncipes não registravam torneios no site da VKN. Então, quando eu brinco com o Juiz de Fora, que eles não têm título, essas coisas, é uma brincadeira, porque tem o Leonardo Vilela, por exemplo. Tem muitos jogadores aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, então. Rio de Janeiro tinha vários campeões. Só que você vai no site VKN e não tem nada registrado. Porque os príncipes não registravam, faziam o torneio, jogava, existia, né? O torneio. Ficava assim, só que não tinha registro, não tinha aquela coisa profissional que eu falo, né? Não levava um jogo nessa seriedade que eu acredito que eu leve, né? Então eu cheguei em São Paulo numa época, o jogo esfriou aqui, esfriou bastante, não estava tendo evento. Aí eu, como um jogador, um caitife mesmo, assim, era um jogador pequeno aqui. Eu peguei e falei, ninguém tá fazendo torneio, comecei a fazer evento eu mesmo. Na minha vida real, eu sou organizador de eventos, minha profissão é essa, né? Eu tenho uma empresa, sou organizador de eventos, então isso para mim é fácil. Eu comecei a criar eventos também nada oficial, eu não era príncipe, não era nada. Então, naquela época era por e-mail, a gente organizava por e-mail as coisas. Era um grupo de VTS no BOL, acho que era algo assim. Caramba! E eu comecei a criar. Era tudo via e-mail. Então, por isso que eu falo, não estou culpando os príncipes da época, que o sistema era difícil. Era difícil, né? Então eu peguei e comecei a organizar torneios no Centro Cultural de São Paulo, é um lugar bem centralizado e tal, onde inclusive tinham torneios do Marlo também. E como ficou sem evento na cidade um bom tempo, eu comecei a fazer extraoficial. Começou indo um jogador, eu fiz torneio com 4, com 5. Caramba. De repente tinha 10, 15, 20. E começou a vir jogador de Osasco, de Guarulhos. E daí, nessa época, eu não sei nem se o Marlon vai lembrar. Um dia no Centro Cultural ele sentou na mesa comigo, ele até falou, você não quer ser príncipe e tal? Eu falei, sinceramente não, tô de boa jogando. Só que com o passar do tempo, ele não estava mais organizando torneios, eu comecei a organizar e começou a... eu sou muito espalhafatoso, né? Você vê no Facebook, eu crio grupo, e começou a movimentar muito a cidade. Eu nem sabia que existia, chamou a atenção do coordenador nacional da época, que ele era de Vitória, do Espírito Santo, que chamava Luiz Melo. Aí ele mandou um e-mail para mim, falando que eu estava organizando e tal, daí eu falei, como que eu faço? Agora sim, agora eu me sinto preparado, como eu faço para ser príncipe? Aí ele falou, eu tenho que mandar os dados para a VKN, você vira príncipe e tal. Aí meio que eu virei príncipe sem pedir permissão para ninguém. Daí tudo bem, virei príncipe. Só que antes disso, como eu falei, aqui em São Paulo existem núcleos de jogador. Existia muito grupo de jogador com nome. Era tipo facção. Sabe aquele filme The Warriors, as gangues? Sim. Aqui em São Paulo, a gente tinha grupos de VTS. Tinha um que chamava Unispanco, outro que é gigantesco, que tem até hoje, que chama Domínio SP. Aí, nisso, a gente criou um grupo, na época que eu só jogava, chamava PNP. Chamava Pau na Presa. Eu vou citar aqui os nomes das pessoas que faziam parte desse grupo, para vocês entenderem como a história do VTS é engraçada. Por que eu sou o Décio Alasco? Quando a gente criou o PNP, o Eric, meu Matusalém, ele era o antediluviano. Então, ele era o antediluviano do grupo PNP. Eu era o Décio Alastor, porque ele sempre falava que eu ia jogar em todo canto, eu ia para batalha com os caras que jogavam mais tempo. Eu virei o Alastor aí. O Cid Nelson, Cid Plast, Fernando César, do Rio de Janeiro, era membro do PNP também. A gente tinha uma irmandade. Não era coleção de cartas. Era uma irmandade que a gente falava. Ele era o príncipe do PNP. O Dávila, o Miguel Dávila,
Isso já está surpreendendo, eu acho. Eu não sabia disso. O Miguel Dávila era o encono do PNP. O filho dele era o progene, que é o Gabriel. O DK, que é o outro príncipe de São Paulo, que deu aquela treta da cruzada, era do PNP também. O Roberto Pasek, que era o ex-coordenador nacional, era o justicar do PNP. O Lincoln Figueiredo, que é príncipe de Floripa hoje, era o Camarilla Exemplare do PNP. A gente era um clã da Camarilla. Olha que história bacana para puxar hoje no futuro, né? Tô falando uma coisa de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. A gente era um pool de jogador, todos esses que eu falei são conhecidos hoje no cenário, só que ninguém sabe disso, a gente era uma irmandade, a gente tinha camiseta preta, escrito PNP em prata, com o nome nas costas, a gente andava igual uma gangue. Tinha torneio, a gente ia em todo canto jogar. Deu Warriors mesmo aí. Só que não era só gente, tinha o Unispanco, tinha o Domínio, tinha uns grupos menores em São Paulo. Era muito louco a coisa, era muito jogador. Só que o nosso, diferente dos outros, não era uma coleção de cartas. Todos os grupos eram porque era coleção de cartas. O nosso era só pela zoeira, era uma irmandade, a gente falava. Porém, para eu virar príncipe, eu me senti na obrigação de sair desse grupo. Porque eu falei, eu quero fazer uma história nova em São Paulo. Aí eu fiz um textão, já existiu o Facebook, foi aí que começou os grupos de Facebook. No dia que eu virei príncipe, eu criei VTS Brasil, criei trocas e vendas, leilões, eu tive toda a ideia, eu já tinha tudo arquitetado na minha mente. Falei, eu vou mudar essa coisa. E aí eu entrei no grupo de São Paulo, de VTS, e anunciei, virei o príncipe dessa porra. Tipo assim. Porém, príncipe agora sou eu não tinha avisado nem para os membros do PNP, isso. Foi totalmente em off. Porém, eu fiz uma carta de despedida falando, dessa vez eu vou virar príncipe de São Paulo, não acho justo eu ser de um grupo de carta ou de irmandade, porque tem que ser imparcial. Então, nessa época, até o Eric ficou chateado comigo. Pô, mas você já é o Alastor, você não precisa ser príncipe de porra nenhuma, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero porque eu amo o jogo, cara. Eu quero que tenha torneios, eu quero que São Paulo seja conhecido por ganhar torneios, que a gente não era. A gente só era um grupo que jogava for fun todo dia, mas não tinha ganhado torneio, não tinha nada. Então, todo mundo entendeu e abraçou a causa. São Paulo inteiro entendeu, pô, ele saiu do PNP, pode ser mentira ou não, mas ele tá falando aí. Ele virou príncipe, tá a fim de organizar, e foi o que eu fiz de verdade. Comecei a organizar um torneio atrás do outro, cara. O Marlo aceitou, o Gilmar Lago, que era do Principado Antigo junto com o Marlo, tenho só que agradecer, que em vez deles ir contra, eles me apoiaram até. Foram em eventos meus, foi tudo legal essa transição. No final todo mundo entendeu, e aí eu comecei a fazer eventos oficiais. O primeiro torneio, não posso esquecer disso, né? Tem que dar sempre o louro para quem ajuda. O Fernando César já era príncipe do Rio. Ele veio em São Paulo e me ensinou como que maquinava o torneio. Ele me ajudou nisso. Foi um torneio no Bob's da Paulista. E assim eu comecei. Aí, meu irmão, fui embora. Fui organizando, fazendo lista de Facebook. Aí comecei a organizar torneios grandes. Hoje eu já organizei saques brasileiros, já fiz um monte de torneio. Mas assim, foi essa a história de São Paulo. Meio que anarquista a coisa, né? Eu falo que é Camarilla, mas foi meio que tomei, tá, vou virar príncipe. Foi assim que aconteceu. Muito bom. Detalhe, vários desses nomes nem falam comigo mais hoje, mas eu não tenho problema não. Foi o que aconteceu. Nossa. Acontece, né? Na lata, aqui é na lata mesmo, hein? É na lata, né? Bora lá, vamos para outra pergunta. Como é que você virou Inecicle no Venk, Décio? Ah, isso é legal. Nossa, essa história é legal e não é, né, cara? Porque ao mesmo tempo que eu virei Inner Circle, depois veio uma galera que eu nunca vi na vida querer me derrubar, que eu nunca nem... Eu sei que não joga, cara. Deu todo aquele rolo no cenário nacional por causa disso. O que aconteceu? Teve uma eleição para presidente da VKN. Sempre tem, de tempos em tempos, na época que o jogo estava parado. Eu, na cara, como eu sempre vou tacando, tudo faz, vou me candidatar. Do dia para a noite, eu vi que estava lá o anúncio. Quem quer se candidatar para ser príncipe, faz um cronograma do que você planeja e tal. E precisava de um vice-presidente. Aí eu convidei o Lincoln, eu coloquei o nome dele e falei, Lincoln, coloquei seu nome lá, a gente está se candidatando a presidente da VKN. E aí eu fiz a candidatura, inclusive a primeira coisa que eu fiz na candidatura era, se eu virar presidente, Antélios volta. Foi bem essa anarquia, então... a carta Antélios... Você teve que escrever tipo uma proposta, foi? Uma proposta do que... Aí fiz a propaganda toda, o grupo VTS World é meu também, né? Então já pus lá no grupo.
Então, daí fiz a candidatura. Claro que eu não tive nenhum voto, porque eles votam nos europeus lá, né? Mas tudo bem, me candidatei. Primeira vez que um sul-americano se candidata à presidência da VKM. Aí quem ganhou foi o Guinness, que já era, ele só manteve no cargo. Só que o Guinness é um cara sensacional, assim, cara. O VTS está em boas mãos, sempre teve, eu sempre falo isso. Ele é uma pessoa muito boa, assim, com o jogo, ele ama o jogo, ele vive o jogo. E todo mundo que tá lá, né? Tem o Dave Tatu, o Huggs, o Ben Peel, essa galera tá lá porque ama o jogo. Tem o Pascal Bretan, essa galera é muito boa. E um dia eu tava no computador de boa, me chega uma mensagem do Ginês. Diferente do que muita gente pensa, eu nunca pedi para ser imersivo. O Ginês chegou para mim e falou: Desso, acabou a candidatura e eu venci. Você toparia um cargo ser Inner Circle agora na VKN? Falei, porra, fui pego de surpresa, né? Daí, sério mesmo? Nem acreditava, né? Daí eu falei, beleza, mas eu vou fazer o quê? Daí ele falou, tem algumas funções, daí eu cuidei da parte organizacional, que é justamente a minha parte, dos jogos, mundial daí. Daí eu fiz um anúncio, daí eu fui, até hoje eu sou o único Inner Circle que a América Latina teve, né, no jogo. Isso na época que o jogo era morto, que o jogo era a VKN que mantinha. E daí tinha um grupo de Inner Circle igual é no jogo mesmo. O Vampire tem. Aí eu entrei nessa parada da Inner Circle, cara. Foi aí que causou um alvoroço e tal. Só que eu fui o Inner Circle anarquista lá, né? Tentei as coisas. Ainda se Mas sempre mas fui muito bem recebido, cara. Assim, não tenho tudo que eu falava eles escutavam, tudo eles me perguntavam. Realmente eu não posso falar que é assunto realmente interno. Tudo que até hoje eu nunca é uma coisa bem particular deles. Eu sei muita coisa que nunca ninguém vai saber e vai ficar comigo. Nem a Fernanda sabe, minha esposa. E a gente, mas é legal pra caramba. O que eu posso garantir para a comunidade que vai assistir no Brasil é que é um pessoal muito sério, não tem vaidade nenhuma. A vaidade é só no título de ser Inner Circle, tá? Mas são pessoas que não estão nem aí para isso, eles querem a seriedade, continuidade, não tá pensando em dinheiro, ninguém ali precisa, sabe? Todo mundo tem suas profissões e esse é o lado bom, assim, de tudo que eu pude ver na Inner Circle esse curto período, né? Que depois a Black Chanter já surgiu, foi que eu fico feliz é que está em boas mãos, assim, não tem nenhum salafrário, ninguém querendo ganhar vantagem, coisas do tipo. É pessoa de porte mesmo, tá ligado? Cara, isso é muito bom. Como ele já queria falar, né? Eu vou dar a abertura aí para ele falar sobre o War for Territory. Tá. Que foi da organização então, dele. eu acho que o que também me levou para Inner Circle foi esse storyline. Na verdade, de tudo que falam que eu posso ter feito de bom ou mal pro VTS, o que eu tenho vaidade, uma coisa que eu gosto, assim, tenho orgulho de falar, foi esse storyline. Não sei, você acha que não jogava na época, Edinaldo, mas em 2016, 17, olha que legal, outra coisa que vem assim do nada. O jogador Bruno Paramo, Cabum, de São Paulo, que é da Cruzada. Sim. Um dia eu era príncipe de São Paulo, né? Eu sou príncipe de São Paulo, mas na época que eu estava organizando, ele chegou e falou, Desse, por que você não cria um storyline? Todo mundo cria, vamos jogar um storyline. Nesse dia eu pensei, verdade, fui para casa, cara, eu criei a ideia em 24 horas, assim, eu sou muito dedicado, cara, isso, se me dá uma missão, não vou dormir enquanto eu não faço. Cara. Aí eu criei a história, que seria uma guerra de clãs, onde só um ia ser o vencedor. É o War for Territory, né, baseado na música do Sepultura, até o tema do storyline. Aí eu fiz vídeo, né, se pesquisar tem site aí no mundo todo do storyline. E o principal desse storyline, você é o personagem principal. Então, você vira uma carta do jogo, do seu deck, do seu clã. Aí tem as regras para você fazer sua carta. Eu não imaginava a proporção que ia tomar. Eu fiz ele só em São Paulo. A gente jogou a primeira temporada dele só em São Paulo e todo mundo jogou. Depois eu levei isso para a lista de príncipe e todo mundo abraçou a ideia. Acho que só o Rio de Janeiro que não jogou. Então, as proporções que tomou esse evento, o Joab jogou, foi uma coisa de louco, cara. O mundo inteiro jogou Storyline. E até hoje, o storyteller principal lá da VKN, ele falou que ele lançou os Vampiros Míticos porque ele se inspirou no Storyline War for Territory. Naquela época ele foi um boom tão grande que quando ele criou Montano, essa galera mítica aí, os Vampiros Míticos, é porque ele se inspirou no War for Territory. Tem uma nota dele lá falando. Então não tem orgulho maior que isso. Só que eu sempre
bato na linha desse territory. Eu criei uma nova fase de jogo, cara. E essa fase de jogo que a Chaos fez, ela muda o jogo para melhor, na minha opinião, até hoje, porque as mesas acabam mais rápido. A mesa não fica segurando Ela dá do uma jogo. acelerada no jogo. Tem toda uma temática, são 13 cartas. Aí tem toda a mítica minha com o número 13, mas isso fica para depois. Eu criei 13 cartas diferentes, onde essas cartas mudam a lógica do jogo de forma aleatória, e aí você passa a defender essas cartas. Eu sei que para o jogo oficial não dá para colocar todo mundo de vampiro, mas a nova fase daria. Eu acho que a VKN tem que pensar mais nisso ainda. Outra coisa legal, cara. Quando eu fiz esse storyline, eu sou muito cara de Power. Tem um artista que eu sou fanático, que é o Christopher Shire. Ele é o que fez as principais cartas aí, os Inner Circles. Um dia ele me chamou, não fui eu que procurei ele, outra história igual a do Inner Circle. Todo mundo pensa que eu fiquei lá babando o ovo dos caras, mentira. Eu tava no meu Facebook, ele me chamou. O Christopher Shire, cara, um mito aí das... O cara me chamou, falou, abre seu e-mail, que meu e-mail fica aberto na VKN para todo mundo ver. Na hora que eu abri meu e-mail, ele tinha feito uma foto minha na versão vampírica dele. Olha que loucura, cara. Que presente. Aí, na hora, eu coloquei no grupo, foi mó boom também. Aí ele fez uma foto minha e tal. Daí, o que eu fiz? Tava bem na época do storyline, cara, que eu tava criando. Eu falei, mano, eu vou chamar o Christopher Shah agora. Nem manjo nada de inglês, mas fui no Google Tradutor lá. Falei, aí, Shah, beleza? Não sei o quê. Obrigado e tal. Tem como você fazer para mais pessoas da comunidade? Eles pagam e tal. Aí ele deu um valor. Eu lancei na VTS Brasil, falei, quem quiser, o Christopher Shire tá fazendo as fotos, só que é caro, tem um valor. Eu não ficava com nada, eu repassava tudo para ele. Muitos jogadores fizeram essas fotos. Inclusive, uma das fotos, várias estão saindo hoje na VKN, na Black Chantre. Aquela capa do deck La Sombra é um jogador aqui de São Paulo, Saulo. E o Barão Márcio Pinheiro é uma foto que ele fez naquela época também. Um monte de jogador fez, né? Porque o cara é um mito, assim, na arte gráfica. Só que daí eu fui mais além. Eu falei, eu posso usar as artes do Christopher Shire dentro do meu storyline. As cartas novas. Lembra que eu fiz 13 cartas novas? Aí eu falei, Shire, eu posso usar as fotos que você fez para White Wolf, na época do White Wolf, e não foi usada? Que ele tem um portfólio de fotos. Ele falou, pode, sem problema. Fui lá, todas as fotos nas cartas novas são do Christopher Shire. Aí eu falei, tem outro artista que eu gosto muito, que é o Ken Maier Jr., que esse é top no Magic, mega conhecido. Eu chamei, daí fui eu que chamei. Chamei ele e falei, ô Ken, tô fazendo um projeto, um storyline, você libera umas fotos suas? Libero. Então, todas as fotos das 13 cartas novas do storyline é do Ken Maier Jr. e do Christopher Shire. Isso deu um outro boom pro evento. Você tem noção disso? Tem fotos foda dos caras foda. De artistas realmente E reconhecidos, foi né? tudo do nada, cara. Fui pedindo ali, pedindo aqui. O storyline virou a nível nacional. Aí eu fiz, na época, mais de 100 cartas, cara, com personagem das pessoas. Tenho tudo isso aqui. Muitos locais que jogaram, nunca teve tanto jogador que nem na época de storyline. Eu posso estar enganado, mas o Playgroup do Espírito Santo, por exemplo, na época o Sérgio era príncipe, eu acho que até hoje nenhum Construct bateu o recorde igual foi o dia do Territory, de número de jogador. Eu acho que quase 30 players lá em Espírito Santo. E eu só tenho a agradecer, porque foi um evento que eu fiz em 24 horas, a ideia e tal. Outra coisa que eu tenho que falar, como eu divulguei mundialmente, quem traduziu todo para o inglês foi o jogador Francisco, de São Paulo, e o Roberto Passé, que ambos eu não falo com eles hoje mais, nem eles comigo. Mas na época, a gente estava de love. Aí eles traduziram todo o storyline para mim, tem um tutorial dele em inglês e em português. Tem na VKN, né? Então eu acho assim, do que eu tenho orgulho de ter feito um dia no VTS foi esse storyline, que foi o mais jogado no mundo. E tem esse dado também que é legal, foi o storyline mais jogado no mundo todo até hoje, é o Territory, que é brasileiro, né? Eu sempre... Coisa importante a falar, né, cara, já que eu tô falando aqui. Eu nunca coloquei o Brasil abaixo de nenhum país do mundo. Sempre que eu tento levar o VTS para qualquer lugar, VTS World, VKN, nunca é por baixo, cara. O Brasil sempre, para mim, é referência, sempre é top. Então, eu não dou uma de coitado, eu não chego para ninguém por baixo. Ah, sou brasileiro. Aqui, aqui a gente é elite.
Eu acho que nenhum lugar no mundo joga VTS igual o Brasil. Então, eu não tenho vergonha de ser brasileiro. Eu acho que aqui tem os melhores jogadores do mundo. Por isso que tem treta também. Se for, tem treta, tem amizade, vai e volta. Mas uma coisa que nunca ninguém vai poder falar, eu nunca entrei por baixo. Para mim, o VTS no Brasil é a elite mundial. Então, eu sempre... Hoje estamos tendo um sonho que a Conclave conseguiu os direitos de trazer o jogo. Eu já tentei comprar o VTS também, da minha... Eu mesmo já tentei os direitos, não consegui uma época, porque eu acho que o Brasil é a elite do jogo, e podem falar o que quiser. Então, sempre que tiver meu nome em algum lugar, não é por baixo de nenhum outro país, eu estou batendo de frente aí. Eu tenho também, eu gosto, tô lembrando aqui, eu queria agradecer o Nilceu também, cara. O Nilceu é um cara, meu... Tem muita gente no Brasil, cara, que não aparece muito. Cara, sabe aquela cara que faz pra caramba? Não precisa ser príncipe, não precisa ser porra nenhuma. O cara faz, o cara tá lá, tá fazendo e tem que dar louro pra essa galera. O Nilceu, na época do Storyline, da Liga, ele sempre me ajudou com os Excels, ele domina muito, ele me ajudou assim. Queria só frisar isso. Eu gosto muito do Nilceu também, é um cara que me ajuda muito também. Ele é fora de sério, velho. O Nilceu é um cara que, para mim, não tem nem palavras. Mas eu acredito que, Décio, é uma das características do VTES, o pessoal sempre recebe muito bem, né? Pelo que eu ouvi falar, assim, eu não achei muito, mas a galera recebe muito bem quem claro, porque a gente quer isso, né? Eu gosto de jogar com pessoas novas. Eu viajo além de para conhecer o local, claro, eu fico na cidade, não é só para jogar, mas é o motivo que eu vou é jogar VTES. Eu gosto de sentar numa mesa e eu não conhecer ninguém, eu quero ver deck novo. Que nem eu fui para Paraíba, eu tomei um couro, velho. Você só joga de combate. Aqui em São Paulo não tem isso. O combate aqui é bem mais suave, cara. É uma arminha ali, um tirinho ali. Aqui não, é Drowning, Frenzy. Nossa, é louco, cara. Só tá uma pancada aqui. Eu até falo aqui em São Paulo, a galera na Paraíba esqueceu que existe carta de Stealth Intercept. Vocês rasgam tudo e jogam no lixo. É tudo na caruda. É bleed, parou, é pancada, murro. Mano. É porque a graça pra gente mais do jogo é a fase de combate, né? Então, aí eu voltei da Paraíba com mais conhecimento, cara. Agora eu faço muito deck de combate. E esse networking que você faz além de ser um network humano, né? Muitas vezes eu fui para o Ceará, eu fiquei na casa do Zoró, na casa do Fernandão. Você vai conhecendo pessoas, fazendo relações. Eu conheço gente no mundo inteiro hoje. Se eu for para qualquer cidade da Europa, eu tenho onde ficar por causa do VTS. Eu conheço jogador na Itália, Portugal, Espanha. Eu posso ir em qualquer lugar no mundo e não vou pagar hospedagem, cara, por causa do jogo. Olha aí. E sem saber inglês, velho. Eu não sei porra nenhuma. Tudo que eu sei eu sei o básico, né? Eu não sou um cara que sai trocando ideia em inglês. Eu queria saber o que Décio acha do cenário atual do jogo, da questão de organização, de coordenação nacional e dos príncipes, né? É assim, né, cara? Eu não gosto de falar muito do trampo dos outros, mas eu tenho o meu parâmetro organizacional. Eu acho que a coordenação nacional a gente está num nível muito bom. Hoje a gente tem um coordenador, não criticando os passados, tá? A gente teve bons coordenadores no Brasil. Mas o atual, por ser parte da Conclave, de uma loja que está oferecendo material, eu acho fundamental. E o Kleber eu conheço pessoalmente, ele é um cara imparcial, ele não tem, assim, coleguismo, sabe? Eu sou bem assim também, né? Por mais que eu seja seu amigo, se eu tiver que falar uma merda para você, eu vou falar. Então, quanto à coordenação, tá muito bom. Quanto aos príncipes, o Joab já deve saber disso internamente, eu sou meio anarquista, cara. Eu não... Eu cansei, cara. Ou eu deixava de ser príncipe, ou eu me tornaria um príncipe independente. Foi o que eu fiz. Eu me afastei da parte organizacional. O grupo VTS Príncipe é meu, mas eu saí dele. Também foi eu que criei o grupo. Porque é muito mimimi. É muita gente falando. Vou jogar limpo aqui. É muita gente que fala e poucos que fazem. Eu acho assim, você quer ser príncipe? Tudo bem. Pode ter 1000 príncipes no grupo. Só que para que você é príncipe? Eu sou bem objetivo. O príncipe existe para organizar torneio, trazer premiação e registrar jogador novo. Ponto. Organizar for fun, qualquer um pode. Eu posso chamar... Eu tenho um número de 200 jogadores aqui em casa. Eu posso ligar para ele e falar, vem jogar na minha casa. Agora, se você se coloca no papel de príncipe, você tem que organizar pelo menos um torneio por mês, cara. Eu falo isso desde 10 anos atrás.
Se não for ninguém, problema seu. Você quer ser príncipe, você tem que organizar um por mês, né? Eu fiz isso muitas vezes. Eu organizei muito torneio, que eu chegava no local, tinha 3 pessoas, não dava quórum. Eu ficava lá. Eu queria ser príncipe, eu estava lá sentado no McDonald's, esperando chegar, não chegou ninguém. Então eu acho que se você quer ser organizador, o príncipe, cara, é só um rótulo. Você é organizador. Você tem que organizar. E é torneio, é número, é preencher Arcon, pôr na VKN, ter ideias, né? Ter ideias para trazer jogador novo. Mas se você quer ser príncipe e não se disponibiliza a organizar um torneio por mês, já perde a moral comigo, cara. Eu já nem discuto mais. Já, tipo, nem vem trocar ideia. Começa por aí. Minha meta aqui é por mês. Um por mês. Eu cheguei a organizar 3 torneios mês aqui, cara. E tinha quórum. Eu sei que tem cidade que tem menos jogador. Eu sei que tem cidade que tem 5 jogadores. Que nem o Coque. Quero deixar bem claro, hein, Coque? Não tô te criticando aqui. O cara é um guerreiro. Ele tem 4 jogadores lá. Ele mais 4. Se não for 100% do grupo, não tem o evento, cara. Não tem o torneio. Para mim é fácil falar. Tô em São Paulo. Mesmo que o grupo pode, às vezes, estar rachado ou não, vai ter quórum de 20 jogadores. Independente de briga ou não briga, cara. Aqui tem muita gente que joga. 20 jogadores. É mais fácil. Agora, não adianta você ser príncipe, que nem tem cidades aí que tem príncipe, que eu sei que tem 20, 30 jogadores e o cara não organiza torneio. Mesmo que não tenha quórum, o cara tem obrigação, tem que registrar o evento, colocar na VKN. Se não foi ninguém, não é problema do príncipe. Ele fez a parte dele. Então eu saí da organizacional por isso, cara. Eu vejo muita gente coloca um tópico lá. O que você acha de X coisa? Aí vem choradeira, vem mimimi, não sei o quê, nunca concorda com o que o outro fala. E de fato, você só precisa fazer uma coisa: organizar torneio, trazer premiação e fazer o jogo acontecer. É só isso que o príncipe faz, diferente de um jogador que não é príncipe, na minha opinião, né? Agora, eu acho que é isso. O que eu tenho para falar da organização é assim: é um grupo de pessoas. Muitos estão ali só para ter um título. E como eu não venho do mundo nerd, cara, eu não entendo essas coisas, de World of Darkness, eu não compreendo essa nerdice, tá ligado? E eu acho que isso incomoda muita gente, velho. Que nem eu virei Nerd Circle, cara. Pra um cara nerd, seria tipo, pô, eu sou Nerd Circle do bagulho. Mano, pra mim foi só uma parada que eu entrei lá pra ajudar. Eu não entendo essas coisas, sabe? De World of Darkness, mundo nerd. Eu sou um cara competitivo que quis organizar um jogo que eu amo, que é um estilo de vida. Outra coisa interessante, hein, cara? Eu vou falar isso em primeira mão aqui, já aconteceu há uns 3, 4 anos, para deixar um pouco de invejinha aí pra galera que é nerd. Eu conheço pessoalmente o Mark Reihagen, né? O deus aí que fez todo mundo World of Darkness. Rapaz. E eu tava criando um card game. Quando eu criei o Territory, eu pensei em criar um card game, porque eu achei que o BTS não voltava mais. Aí eu criei um card game voltado ao mundo das trevas também, né? Com as minhas ideias e tal. E eu chamei ele em box. Eu tenho ele como amigo e tal. Daí eu falei, Mark, tem algum problema eu usar o mundo das trevas? Você me autorizaria, né? Usar? Ele falou, Desse, fica à vontade, tem a carta branca, pode usar aí tudo que você quiser e Olha aí, segue tudo. Mas daí eu deixei pra lá, porque voltou o VTS, voltou tudo pra mim, mais fácil, já tá tudo aí. Então é isso, cara. Muita gente acha que eu vim de uma parada nerd, que eu sou um cara folgado e tal. Eu até sou folgado, mas eu sou folgado para coisa boa, para levar o VTS do Brasil sempre na linha de frente, de ponta, e isso eu sempre vou fazer. Se tiver que criticar, eu vou criticar mesmo. Se tiver que ser criticado, eu não ligo também, eu aceito crítica. Nunca corri de crítica de ninguém. Só para a última pergunta, qual o clã que te representa? Essa é fácil, né? O clã que me representa é Malk. Todo mundo fala que é Malkavian. Malkaviano, olha aí. Eu imaginei. Malkaviano. Eu nem jogo com o clã quase, cara, mas é o que a galera fala, né? Então, beleza, eu aceito. Que fosse Ventru, né? Você é um cara aí político. Político, né? Argumenta. A galera fala Ventru e Malk. Eu tinha esquecido do Ventru. Muita gente fala Ventru também. Só que são 2 clãs que eu não jogo, assim, no jogo, de fato. Dificilmente eu jogo de Ventru e Malkaviano. Eu gosto de Bruhá, mas a galera fala, se eu fosse, tipo, essa parada de storyline, seria Ventru ou Malkaviano, mano. Olha aí. Isso então aí. tá respondido. Então, vamos ficando por aqui nessa entrevista com
o Desso Alastor, muito boa, muito produtiva. Não esqueça de deixar o joinha aí, né, Joab? O likezinho aí pra gente. Aqui, ó, like. Exato. Agradecer a Desso aí pela participação e que em breve nós estamos aí voltando com mais entrevistas. Né? É nóis, mano. Tamo Exato. junto.